Olá, hoje é dia 11 de maio de 2021, são 18 horas e 10 minutos. Hoje é dia de uma reunião quase festiva na nossa academia, porque é dia do lançamento interno, né, de um prêmio aqui. Mas, para não fazer spoiler, eu vou pedir para que o nosso presidente, Acácio Alves de Souza Lima Filho, né, assuma a palavra e abra a nossa reunião. Acácio, com você a palavra. Obrigado, Henry. Você já falou uma reunião praticamente festiva. É um prazer vê-los todos aqui. E eu passo a palavra para o nosso professor emérito, Lauro Moreto, abrir a sessão. Ok, boa tarde Lauro. a todos. Muito obrigado por comparecerem. Olha, nós convocamos uma reunião especial, convidamos, não convocamos, convidamos o pessoal para uma reunião especial. Nós estamos trabalhando na questão da biodiversidade, desde que o Hilton e o Henry apresentaram a nós um projeto, aquela parceria Biodiversidade mais Inovação. Temos trabalhado, temos pensado em como ampliar as atividades nossas e como dar foco nessa nossa atividade, voltada especialmente para a biodiversidade. E não foi fácil. Durante todo um longo intervalo de tempo, acho que quase 2 anos, o Henry foi fazendo inúmeras aproximações com entidades, com pessoas, com pesquisadores, sempre discutindo e debatendo a oportunidade da gente avançar um pouco mais nesse tema dentro da academia. E a questão de uns 2, 3 meses atrás, a gente se reuniu e disse assim, olha, só reuniões e troca de intercâmbio de ideias com as pessoas não é suficiente. Nós temos que partir para alguma coisa maior. Então, disso aflorou aquilo que nós denominamos de prêmio de inovação, prêmio de inovação em ciências farmacêuticas com a biodiversidade, relacionada à biodiversidade. Aí nós aproveitamos o prêmio que nós tínhamos de inovação em ciências farmacêuticas, aproveitamos todo o esqueleto daquele projeto e só alteramos onde tinha o escopo do que a gente queria, alteramos esse escopo para focalizar e focar na biodiversidade. Isso saiu e surgiu o nosso regulamento especial, que o Henry acho que já deve ter distribuído. Nós liberamos a diretoria para opinar, vieram poucas contribuições, mas houve apoio integral. Finalizamos nas últimas semanas, como qualquer prêmio precisa ter um patrono. E aí o Acácio nos trouxe a ideia de colocar o Manuel Pio Correia como patrono. Ele ficou de frente para a câmera. Nosso prêmio. Tem a imagem dele. Porque o Manuel Pio Correia é autor daquela, vamos chamar quase de uma enciclopédia de plantas úteis e exóticas cultivadas no Brasil. Um compêndio que é um fenômeno. Localizamos a biografia dele, enxugamos e fizemos adaptações da biografia, e também achamos que valeria a pena a gente instituir uma logomarca do prêmio. Então, e essa logomarca ficou pronta hoje. Ficou pronta hoje. E aqui a gente vai ser um pouco egoísta. Entre o Acácio e eu, nós resolvemos, nós mesmos decidir o que é que a gente iria apresentar como logomarca. Se vocês não quiserem, jogam fora, depois eu procuro alguma coisa diferente. Essa já está feita. Essa aqui, na realidade, é um medalhão, mas ela tem que acompanhar, não é essa daí, é essa daqui. Essa é a nossa logomarca do prêmio. Quer dizer, um medalhão que a gente tinha da academia, demos uma roupagem esverdeada nele, invertemos
onde estava a Academia Nacional de Farmácia, que tinha o Fundo Verde, passamos para a nossa Academia de Ciências Farmacêuticas e, ao lado, colocamos aqui o Prêmio Pio Correia, Inovação da Biodiversidade Brasileira 2021. Então, a nossa expectativa é que a gente possa ter 2022, 2023, sequencialmente, porque no campo da biodiversidade temos muita chance de ter inovações voltadas no campo das ciências farmacêuticas. De modo que era essa apresentação básica que a gente queria falar, e que teremos um prêmio da academia para os melhores trabalhos publicados que estão relacionados com as ciências farmacêuticas da biodiversidade brasileira. O regulamento, eu acho que já foi liberado, não sei se o Henry liberou para todo mundo, que nós autorizamos que ele liberasse o regulamento. Tem um cronograma que eu vou pedir ao Henry que ele mesmo, ele, o Hilton e o Joanassi, eles trabalharam em toda uma complexidade voltada à proteção de dados, né? E também, depois ele pode explicar um pouquinho mais todo esse conjunto. De modo que esse avant-première é só para os membros da academia, dizendo que estamos lançando um prêmio, né, o Pio Correia de Inovação em Biodiversidade, né, pela academia. Agora, eu vou liberar ao Henry ou eu não sei quem é que vai falar, se é o Hilton ou o Joanassi, que vão explicar todo o conjunto e o cronograma que a gente estabeleceu para que, até o fim do ano, a gente possa contemplar e premiar os melhores trabalhos na biodiversidade. Pianetti tem uma pergunta, né, Pianetti? Eu queria fazer um comentário. Aliás, eu tenho feito muitos comentários que não são muito bem aceitos aí na nossa equipe, mas, assim, a gente tem que polemizar, senão né? Mais uma contribuição que eu tenho a trazer. Primeiro, eu acho o seguinte, prêmio deve vir acompanhado de alguma coisa palpável, né? Um prêmio, um dinheiro, um cheque, alguma coisa assim. Então, existe uma diferença entre prêmio e laurea, né? A laurea é superior a um prêmio. Ela dá mais uma honraria superior a um prêmio. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que a gente deve discutir. Segunda coisa é o seguinte, esse que está atrás de você, Henry, é um documento fixo? Isso é um papel com a logomarca? O que é isso? Isso aqui é só uma montagem, Pianetti, do logotipo da primeira chamada que o Lauro me encaminhou há alguns minutos atrás. A minha pergunta é, essas coisas vão andar sempre juntas ou vai ter uma medalha separada como é que fala, do diploma? Andam juntas, a medalha com o prêmio ao lado. Sim, mas a medalha ela vai ser colada é uma coisa só? É uma coisa só, ali foi colocada sobre um papel, mas na realidade a ideia é que você tenha a medalha e o prêmio Pio Correia, né, como a identidade do prêmio. Tá, então quer dizer, se por acaso a pessoa perdeu o formulário, ninguém vai saber do que se trata, né? A medalha, porque não tem nenhuma referência ao que ela representa, né? Então, essa é a primeira questionamento que eu faço. Tenha no verso da medalha, Pianetti, provavelmente teria uma referência ao que é o prêmio. Mas eu acho que o esperado... Não, isso é logomarca, apenas logomarca. Sim, mas a logomarca, a medalha tem que acompanhar a logomarca, não? Não tem medalha. Não, eu acho que não é físico, né? É só o papel. Eu imaginei que tinha, sim, Lauro.
Eu também. Não, eu imaginei que não. vai ter uma placa para os vencedores. Isso vai ter a placa para os vencedores. Que acho que é o que você vai explicar agora, Henry. Vocês vão explicar o regulamento então todo. vou ouvir primeiro a explicação, depois faço meus comentários. Isso. Não, tá bom. Mas, Pianetti, eu acho que você pode... eu acho que uma coisa importante, né? A gente está hoje fazendo a apresentação, mas tem muitos itens que realmente eu acho que ainda a gente pode ter algum tempo para ir algumas modificações serem feitas. Então, eu acho que vale a pena, sim. Então, mas só para entender, Pianetti, o comentário que você está fazendo é que em relação, né, ao prêmio, placa, etc., que a gente chegou até a conversar em diretoria, né, Laura? Você lembra? Não, foi liberado, foi enviado a todos os membros da diretoria o regulamento do prêmio, né, para opinar. Não veio nenhuma contribuição. Tá. O comentário... Oi. Posso? Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui, que eu acho que é melhor, né? É Zonasi? Sou eu. Posso? Bom, boa tarde a todos. Entendi o que o Pianetti colocou, mas a ideia aqui talvez seja a gente possa inverter um pouco e discutir o prêmio em si, né? Concordo, acho que a medalha pode estar escrito alguma coisa, isso sim, claro. Mas a ideia aqui, ela foi embasada no seguinte propósito, de nós estimularmos, a partir da academia, essas inovações que a gente imagina que existam e que isso vai fazer parte, enfim, né, dos prêmios que a academia oferece. E talvez a gente pudesse inverter e ver não sei, eu acho que o Henry deve estar com todo, né, o cronograma, e nós discutimos o objeto em si. E a partir daí de saber, bom, isso é adequado, é interessante, porque como o Lauro falou, a gente tem muitas reuniões, eu participei, né, cheguei, já tinha começado esse grupo, mas é muito interessante, quase todas as pessoas voltadas à área participaram ou participam aqui de alguma forma. Então, a ideia é concretizar isso, e esse prêmio teria esse intuito, né? O prêmio, a Laura, enfim, aí podemos discutir isso, mas talvez a gente devesse inverter, Henry e Hilton, explicar antes como é e depois, pelo menos no geral, né, a quem se destina, Isso, perfeito. O que vocês acham? Eu acho que é bom. Eu acho que dá mais lógica, Zé Ângelo. Eu acho que tem razão. E o formato, veja, eu entendi perfeitamente o que o professor Lauro falou e também o Pianetti. Na verdade, assim, algo substancial nós não temos no momento. Eu estou me adiantando da presidência, acho que da diretoria sabe disso. Nós não temos o dinheiro em si para poder oferecer, né? Então, na verdade, é oferecer eu acho que o peso do diploma, que seja laurea ou prêmio, é tão grande para a quem se propõe, que vale mais do que se ele ganhar em uma bolsa. Não sei nem quanto seria isso. Então, talvez futuramente. Isso é um layout inicial, foi apresentado como surpresa, é o que todos falaram. Acho que pode evoluir sim em cima disso, tanto a medalha, como a placa, como também o layout. Acho que isso não tem grandes. Isso é um layout inicial. Então, acho que poderia apresentar. Concordo com os Zonazzi também. Só um comentário, tá? Talvez o professor Lauro acho que vai se lembrar. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, já que a gente falou um pouco sobre o formato, né? Numa das reuniões que a gente teve, inclusive diretoria, que foi aprovado, né? O regulamento básico, o prêmio, tudo. Lauro, você deve lembrar, porque você ganhou também essa medalha aqui, tá lembrado, Lauro? Que é do Mérito Farmacêutico Paulista do Conselho Regional de Farmácia daqui. Isso. Então, na verdade, ele tem uma placa e ele tem uma medalha. A medalha é uma medalha mesmo. Você pode até usar a medalha, você coloca no pescoço e tal. E aí fica uma coisa mista, né? Que o Lauro falou que medalha às vezes vai para o fundo de uma gaveta, uma placa normalmente fica visível. Se for uma placa no estojo com a medalha, fica mais visível ainda porque tem a medalha e a placa. Então, eu acho que alguns desses, eu vou chamar detalhes, né? Mas são importantes, viu, Pianetti? Concordo com você? São importantes. Inclusive o próprio nome, se
vai chamar prêmio, você vai chamar laurea, eu acho que a gente sempre tem a possibilidade de a gente ainda fazer as modificações, mesmo porque esse lançamento é interno, né? Tá bom? E podemos ter a chance de ter alguém que patrocine um prêmio, né? Que ofereça. Eu até acredito que a gente vai ter, viu, professor Lauro, pelas reações que a gente está tendo agora. Mas eu vou seguir um pouco... Só para não cortar, para mim, falou em prêmio, eu quero alguma coisa concreta, um cheque, entendeu? Então, eu acho que, academicamente falando, e a academia é academia, eu acho que o laurea é um nome muito mais pesado, mais forte do que prêmio. Porque o prêmio você já recebeu um prêmio. Então, é só uma sugestão, tá? Eu acho que a gente pode colocar depois até para aproveitar que temos vários presentes aqui, professor Lauro. Não sei, eu gosto muito do nome Laurea. A gente tinha até a nossa Laurea João Florentino Meira de Vasconcelos de Inovação Farmacêutica. Poderíamos ter uma Laurea Pio Correia, Manuel Pio Correia também. Não sei, Laura, Cássio, vocês que pensaram, se debruçaram mais sobre o tema? Olha, Henry, só me permita a Cássio falar antes. Nós, quando apresentamos a reunião de diretoria, que era exatamente para deliberar, foi assim aprovado. Então, é um abraço. Quer dizer, para revogar, a gente pode novamente convocar todo mundo para debater novamente. Quer dizer, eu estou estranhando que o Pianetti recebeu tudo e não comentou na hora, que se ele tivesse comentado, talvez a gente tivesse trazido para o pessoal aqui hoje uma alteração. Nós chegamos a pensar em prêmio, mas para oferecer valores em dinheiro pequeno não vale a pena, quer dizer, teria que ser. E, aliás, a primeira edição, ela nasce sempre muito, muito tímida. A gente só fortalece no momento em que ela pega corpo, né? Pega musculatura. Aí a gente vai ter prêmio mesmo, que aí certamente podemos ter empresas que possam patrocinar e pode dar prêmios em dinheiro, ou viagem, ou qualquer coisa desse tipo. A nossa proposta, discutida e analisada internamente, nós achamos que era uma placa que a gente tinha decidido, não medalha, porque medalha vai para a gaveta, o cara não ostenta, não mostra, fica escondido, né? Então, a única coisa que seria era a placa que a gente ainda não desenvolveu, mas vai desenvolver, porque a ideia era ter uma placa, a semelhança dessa que o Henry mostrou, que a gente chegou a discutir, que podia ser essa daí, né? Mas era só isso que eu tinha que falar. Não sei, o Acácio, se quer comentar alguma coisa. Lauro, a gente discutiu bastante isso, né? Inclusive, nós consultamos alguns prêmios da nossa área, e um deles que a gente consultou foi o da Academia Nacional de Medicina, que tem já há muitos anos a premiação anual deles, né? Cada um dos prêmios com o nome de um homenageado, assim como nós fizemos com o Manuel Pio Correia. Então, eu acho que prêmio ou laurea, para mim, é indiferente, sabe? Eu não vejo assim tanta diferença. A gente pretende repetir esse prêmio anualmente e nós até pensamos em criar uma medalha para homenagear alguém ou algum grande prêmio, eventualmente, fora dessa premiação normal, sabe? Então, a gente teria uma medalha Pio Correia para prestar uma homenagem a alguém que se sobressaísse muito na área de biodiversidade. Agora, tudo isso também é possível de criar e é possível de modificar. Essa reunião é para isso, né? Para ouvir críticas e sugestões. Perfeito. Só um comentário, tá? Não querendo polemizar sobre prêmio, coisa do gênero. Eu ganhei vários prêmios internacionais, inclusive na área de design. E todos os prêmios que eu ganhei na área de design foram prêmios que, para você levar o troféu, você tinha que pagar, inclusive. Olha que interessante. É verdade. E era prêmio, viu? E são prêmios internacionais. Só que para você levar, você tinha que pagar. É impressionante. Tem um que, inclusive, chama Brasil Design Awards. Henri, o prêmio que nós ganhamos da Academia Nacional de Medicina 2 anos atrás veio pelo correio.
É um diploma de papel que eu guardo com muita honra, sabe? Mas veio pelo correio, sabe? Um diploma de papel, sabe? Eu acho altamente valioso. Então, eu acho que o importante é que a pessoa, ou quem receber, se sinta realmente homenageado e reconhecido. Bom, perfeito. Bom, de qualquer forma, eu acho que questões, né, como o Lauro comentou, se for o caso, se chama outra reunião de diretoria, coisa do gênero, mas vamos aproveitar que a gente está nesse momento hoje para a gente... Tem que explicar agora o regulamento, né? E o cronograma. Não, exato. É o que o Zé Ângelo propôs e eu concordo com ele. Acho que vai ser interessante, porque a gente vai entender o que está por trás do prêmio ou da Laura, como que a gente vai chamar. A gente pode até verificar isso depois. Mas deixa eu dividir aqui a tela, então, com vocês novamente. Henrique, doutora Nazaré quer falar. Doutora Nazaré. Por favor, doutora Nazaré. É que eu realmente estava compartilhando minha tela, não consegui ver, tá, Ezequiel? Me perdão. Tá bom. Eu preciso ajudar. Não, o que eu quero falar é que, primeiro, sinceramente, eu não estou entendendo o porquê dos questionamentos, porque eu acredito que é uma honra muito grande ser distinguido pela academia, né? Então, essa distinção já é um prêmio, já é uma laurea sem tamanhos, sem uma dimensão muito fechada, né? Então, eu receber uma laurea, um prêmio concedido pela academia, já é uma premiação que me distingue de outras pessoas. Então, eu acredito que tem sentido, eu entendo, respeito todas as opiniões, não estou, por favor, querendo condenar nenhuma opinião. Eu estou querendo dizer que a própria premiação já é tão grandiosa que talvez denominação ou valores talvez fiquem em segundo plano. Se for chegar a esse ponto, maravilha, mas neste momento eu acredito que só a distinção já é uma coisa assim muito importante para a gente colocar na parede, para a gente colocar, se for uma medalha, colocar no peito em alguns momentos. Que legal, né? Era só esse comentário que eu queria fazer. Obrigada. Obrigado, doutora Nazaré. O doutor Leonardo também, né? Tem um comentário? Ah, não, Jorge Costa. Olá, boa noite. Eu não sei, Henrique, você, por favor, você, o professor Dr. Lauro, doutor Acácio julgam. Eu fiz alguns comentários no documento que nós recebemos, onde há as premissas, apoio institucional, participação na competição e etc. Eu fiz alguns comentários. Vocês acham pertinente eu falar esses comentários agora ou espero vocês apresentarem e depois eu faço os meus comentários? Eu fiquei em dúvida. Jorge, eu acredito que grande parte dos colegas não tenha nem lido. Então, a gente falar dos comentários sobre um documento que as pessoas talvez não conheçam, eu acho que os seus comentários serão melhores depois de uma apresentação inicial. Perfeito. Então, eu já deixo minha inscrição revalidada, tão logo seja feita a apresentação formal para todos. Perfeito, então. Tá ótimo. Então, eu mesmo estava lendo aqui alguns pontos que eu mesmo achei que pode ser modificados. Acho que evolução, a reunião é boa para isso, né? Legal. Algum mais inscrito? Porque agora eu vou compartilhar minha tela e eu vou perder contato visual com o grupo. Posso fazer a apresentação? Siga em frente. Tá, ok, obrigado. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem na nossa tela aqui o regulamento do prêmio. Salvo engano meu, eu enviei tanto no grupo da academia ontem, como mandei hoje individualmente para todos os acadêmicos. Então, quem não recebeu está no WhatsApp de cada um, ok? Vamos lá, então. Então, o prêmio tem algumas que são as premissas, né? Prêmio Inovação em Ciências Farmacêuticas e Biodiversidade, instituído pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, com a finalidade de reconhecer e estimular pesquisadores que atuam nas áreas diversas das ciências farmacêuticas, né?
E, evidentemente, como é um prêmio da biodiversidade brasileira, né, o prêmio é uma forma de homenagear publicamente a criatividades dos mais destacados pesquisadores da biodiversidade do Brasil. O evento de premiação constará em solenidade pública, presencial ou virtual, a ser realizado em sua primeira edição em 2021. Apoio institucional. A gente não tem apoiadores institucionais formais ainda, inclusive esse é um dos pontos que a gente vai conversar agora, né, com os acadêmicos, mas ele fala que conta com o apoio institucional dos membros mantenedores da academia, esse nós já temos, e de organizações e ou entidades associativas. E eu até colocaria e ou também instituições, né, que a gente poderia colocar, eventualmente, no caso de conselhos, até mesmo instituições científicas ou até mesmo faculdades e universidades. Bom, participação tem duas categorias. Uma é denominada Master. Essa categoria Master ela é para pesquisadores individuais em equipe, ou então em equipe, de empresas e instituições de ensino, pesquisa, associações, organizações governamentais ou não, ou em outras palavras, de qualquer segmento, que se dedica a projetos inovadores, diferentes áreas de conhecimento, ciências farmacêuticas, a biodiversidade brasileira, incluindo insumos, produtos, higiene, limpeza, etc. Né? E que tenha estudos, né, pesquisa que tenham sido realizados preponderantemente no Brasil. Aí tem uma coisa importante, né? Na categoria Master, pode se inscrever como autor principal ou representante de equipe de trabalho, apenas um trabalho publicado em revista especializada, monografia, especialização, dissertação de mestrado ou tese de doutorado aprovado. Tá? Então, essa aqui foi até uma correção que a gente fez até nesse parágrafo, né, por conta até de um comentário que antes mesmo da reunião, o Vidotti, né, ele comentou, né, que mestrado nós temos dissertação, doutorado a gente tem tese, especialização a gente tem monografia. Então, fica bem claro que qualquer um desses itens. Categoria revelação foi destinado Henry, é bom frisar, quer dizer, todos esses trabalhos que foram realizados no período de 2016 a 2020. Nós estamos regredindo 5 anos. Né? Isso, exato. É uma coisa importante, né? A regressão no tempo, mesmo porque é a primeira edição do nosso prêmio. E a questão importante, acho que para as duas categorias, que eu já posso adiantar, é que em ambos os casos são trabalhos já publicados, não está se pedindo ineditismo, isso é uma coisa muito importante. Então, são trabalhos que já passaram pelo crivo de uma banca, de um editorial, de uma revista e assim por diante, né? No caso, aqui que eu acabei de falar, da categoria Master. Categoria Revelação, aí então, para estudantes de curso de pós-graduação. Posso falar uma coisinha? Desculpa só. Coloca um S lá depois aprovado. Depois a gente faz isso, Vidotti, por favor. Bom, tá. Eu não vou conseguir colocar isso agora, tá? Obrigado. Tá depois bom. A gente corrige tudo. Tá? Isso aqui é um PDF, senão a gente não vai conseguir ter a ideia do todo. Obrigado. A categoria Revelação é destinado apenas a estudantes de curso de pós-graduação e especialização com limite de 30 anos de idade. Então, uma coisa importante é limite de 30 anos de idade, estudantes de curso de pós-graduação e especialização. Okay? Em qualquer área de conhecimento de ciências farmacêuticas, incluindo insumos, etc., etc., e que tenha pesquisa e desenvolvimento que tenham sido realizados preponderantemente no Brasil, assim como na categoria anterior. Então, como concorrente, mesma coisa, né? Cada um pode concorrer como autor principal ou representante da equipe de trabalho, com apenas um trabalho. Só um comentário que talvez tenha alguém que tenha participado de mais de uma equipe, mas como representante, aquele que vai receber ali o prêmio, é só um e que só pode concorrer com um como pesquisador principal. Henry. Pois não. Volta um pouco aí, fazendo um favor. Onde você fala pós-graduação e especialização, tem que tirar isso aí, tá meio confrontante, é meio complicado. Volta. Tá aqui, ó. Não. Porque a especialização é uma pós-graduação. Perfeito, é isso aí. Especialização já é uma pós-graduação. É uma pós-graduação, entendeu? Então, se pode colocar distintivo lá, o senso é estrito senso, fica melhor. Tá ok. Bom, pessoal, eu vou pedir um favor para todos. O texto precisa ser corrigido e revisado, a gente tem uma equipe bastante grande aqui.
eu acho que é importante, eu acho que quando for terminologia, erros de linguagem, etc., eu acho que a gente pode deixar para uma revisão. Vamos deixar anotado. Eu vou pedir que vocês anotem, porque quem está falando não consegue anotar, tá ok? Tá bem. E é para a gente, eu acho que se ater mais ao espírito da coisa, se estamos de acordo, que é uma categoria que pode ser para estudantes de pós-graduação, vamos dizer assim, ok? Legal. Vamos lá, então. Em ambos os casos, a inscrição inicial será realizada por meio de envio de resumo e demais informações solicitadas por meio de formulário no site tal, cuja transcrição encontra-se no anexo 1, que eu já vou chegar nela em breve. Tá ok? Legal. Tem algumas motivações para participar. Bom, já que estamos lendo aqui, eu vou seguir com a leitura, então. Ok? Então, a participação, prêmio Pico Correia de Inovação Ciência da Biodiversidade Brasileira, possibilita ao concorrente acesso a benefícios pessoais e institucionais, tais como ser reconhecido pela comunidade do segmento farmacêutico como particularmente relevante em termos de impacto na sociedade, e a gente já vai ver que uma das informações importantes é impacto no nosso prêmio, ter seu produto, processo, método, artigo, serviço divulgado para a sociedade, reconhecido pelos instituidores do prêmio, possibilidade de divulgação do seu trabalho nas diferentes formas de mídia especializada, possibilidade de receber mentoria ou coaching de acadêmicos no quadro de membros da academia em relação ao seu trabalho. Isso é uma coisa natural que a gente já faz até, independentemente do prêmio. Utilizar a logomarca do prêmio em seus impressos, diferentes canais de divulgação. Então, aí tem até a logomarca que foi utilizada. E receber o troféu, medalha, placa, aí vem aqui, né? Pio Correia, de Inovação, Ciência e Informação da Biodiversidade Brasileira, e certificado da Academia de Ciências e Informações do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Tá? Então, aqui quando a gente coloca, né, troféu, barra medalha, barra placa, entende-se até mesmo que a gente não tinha definido ainda o que seria exatamente. Tá? Legal. Mas aí acho que dá para entender que é um prêmio tal como medalha, placa ou troféu. Os premiados de cada categoria poderão participar da cerimônia presencial, virtual de premiação, a convite dos organizadores. Tá? Ok. Conteúdo dos trabalhos. Os concorrentes do Prêmio Pio Correia da Inovação devem apresentar monografia de um novo conhecimento, campo da ciência farmacêutica, contendo descrição de processo ou método ou de utilidade inovadora relacionada às suas pesquisas oriundas da biodiversidade brasileira, e vai ficar mais evidente, principalmente, no que a gente já comentou e o que vai comentar mais para frente, é que são trabalhos já publicados. Tá? Então, é inovador, mas já publicado. Okay? A inscrição em prazo, a inscrição prêmio realizada em 2 etapas. A primeira etapa, os concorrentes enviam resumo, de acordo com o presente regulamento, de até 15 de julho de 2021. Em outras palavras, temos 2 meses a contar de agora, por meio de formulário que nós já vamos ver ali ao final. E aí, etapa número 2, então, todo mundo submete um resumo, formulário. A etapa número 2, no caso em que os resumos forem aprovados, o anúncio para aprovação é previsto para 15 de agosto, então termina em 15 de julho, 1 mês para nós divulgarmos a aprovação ou não dos resumos. Né? Os concorrentes devem pagar uma taxa de R$100, uma taxa simbólica, e em seguida enviar a monografia completa correspondente ao resumo aprovado até 15 de setembro de 2021. Então, a partir da aprovação em agosto, tem 1 mês para encaminhar um trabalho que, na verdade, já está publicado, inclusive. Então, é só um prazo para que tenha os trâmites aí que seriam para não ficar de última hora apenas. Ok? Legal. E aí vai ser enviado de forma eletrônica para a nossa academia. Então, todos os resumos da etapa 1 serão avaliados, inclusive aqui, ó, avaliadas, né? O Vidote aqui, ó, todos os resumos serão avaliados, né? Por consultores, ad hoc, designados da Academia de Ciências Farmacêuticas de forma anônima, de modo a não permitir a pronta identificação dos autores. A gente coloca não permitir pronta identificação dos autores, porque como o trabalho já é publicado, se um avaliador quiser procurar as palavras-chave, provavelmente vai encontrar quem são os autores, né? Mas a gente não vai informar de pronto. A avaliação, então, após o encerramento do prazo de submissão, a comissão organizadora realizará uma avaliação dos resumos submetidos por categoria. Após a aceitação do resumo, o inscrito estará apto a concorrer ao prêmio. Para isso, deverá providenciar uma monografia completa, trabalho em língua portuguesa, pagamento da taxa R$100, recebendo comprovante de inscrição
e aceitação do resumo, que será publicado nos anais do prêmio. Então, todos que tiverem resumos aprovados na primeira etapa terão ali a publicação dos anais do prêmio, tem essa condicionante aí do pagamento de uma taxa simbólica aí de R$100. Observação, todos os trabalhos serão avaliados quanto à originalidade, para detecção de plágio de outros autores, etc., etc. Tá? Não é necessário que o trabalho seja inédito. Tá? Qualquer monografia que conste mais de 20% de cópia relacionada ao assunto será desclassificada. Critério da comissão organizadora, a probabilidade disso acontecer é bastante baixa, porque seja monografia, seja artigo, seja dissertação, ela já vai ter sido aprovado por alguma outra organização, mas a gente se reserva, evidentemente, o direito de fazer uma nova avaliação. As monografias completas, então, aprovadas ali em primeira etapa, né? Os resumos, a monografia completa encaminhada até aquela data limite, serão encaminhados para avaliação por uma comissão de avaliação. E aqui é importante a nossa reunião, porque essa comissão de avaliação, a gente vai precisar muito do nosso corpo de acadêmicos para participar dessa avaliação, né? Em que cada membro apresentará a avaliação em valores numéricos, a gente vai ter que criar, inclusive, quais são os critérios, né? Com vistas a se apurar o vencedor e os 3 trabalhos mais bem avaliados categoria, com base na média final das avaliações. Então, talvez só fazer um comentário, talvez o fato do trabalho ter sido aprovado e vai ter um diploma, né, de aprovação a concorrer ao prêmio, já seria um diploma de participação, né, que se aproximaria mais, talvez até, de uma laure ali, ou um reconhecimento do valor da aprovação. Já o prêmio, realmente, são os 3 melhores, não são são os 3 que, além de merecedores, ainda foram classificados como os melhores. Talvez aí faça sentido a figura do prêmio. Então, a decisão da comissão de avaliação é inquestionável, irrevogável, podendo cada concorrente conhecer os resultados da avaliação do seu trabalho. Questões de conflito de interesse. Os membros da comissão organizadora, da comissão de avaliação, bem como os consultores ad hoc e demais colaboradores, se comprometem a manter o princípio ético, cumprimento de suas atribuições, a prestar serviços e elevar o padrão profissional, levando em consideração honestidade, dignidade, veracidade, exatidão, imparcialidade, responsabilidade perante a sociedade, bem como a se empenhar no aperfeiçoamento de suas habilidades concorrentes, colaborando para o aumento do prestígio do prêmio. Os membros da comissão organizadora, da comissão de avaliação e aí tem aqui os consultores ad hoc, né? Então aqui, né, Vidotti, mais um erro aqui, ser corrigido, se obriga... Eu não sou, não, você fica... É porque a gente vê, né, professor, fica vendo os negócios, fica corrigindo. Tá certo. Então, eu só peço que, assim como os professores, a gente deixe para fazer os comentários. Não, eu não vou falar nada, não. Depois a gente... É que, Vidotti, é melhor por escrito, porque a gente... Claro, a revisão... eu entendo perfeitamente. Perfeito, concordo com você. Legal, tá? Então, vamos lá. Então, os membros da comissão de organização, comissão de avaliação e da comissão dos consultores ad hoc se obriga a manifestar conflito de interesse, sempre que fatores objetivos, subjetivos, estreito relacionamento, experiências passadas, preconceitos em relação aos concorrentes, né, os impedirem de avaliar ou julgar de maneira independente, parcial, ou puderem prejudicar a imagem do prêmio ou do processo de premiação. Dentre os fatores objetivos... Mas você me desculpa, essa palavra, em verdade, quando eu li, depois eu fiquei de esclarecer isso aí, porque essa história de escrever preconceito no texto do prêmio, eu não sei, eu achei... Depois a gente discute isso, mas eu achei estranho isso aí. Mas tudo bem. Concordo com você, Vidotti. Tá? Eu estou lendo pela primeira vez em detalhe agora, para muitos colegas que estão vendo aqui, tá? Porque que acontece? A redação do prêmio, do regulamento, passou por outras mãos. Eu mesmo não me envolvi diretamente com isso. Eu estou lendo pela primeira vez em detalhe agora, viu, Vidotti? Então, quando você mandou, eu li inteirinho, né? E aí te comentei aquelas coisas que eu comentei. Legal. Mas tem muitas coisas que eu estou lendo pela primeira vez, alguns colegas aqui que podem estar estranhando, tá? Embora eu tenha feito copy-paste para alguns lugares do formulário, sem ter lido totalmente também, porque era o trabalho, né? Legal. Então, a vedação de participação impede a vedação de participação impede a participação no prêmio como concorrente
dos membros da comissão organizadora da DOC, né? Então, impede aos membros. Bom, vai ter que ser revisado aqui, né? Relacionamento direto quando o examinador possuir vínculo empregatício profissional, concorrente ou com fornecedor ou cliente importante para o concorrente, inclui-se nesse nível existência, relacionamento familiar, parente de primeiro grau, pessoal, social, com funcionários dos candidatos. Propriedade significativa, quando uma parte importante dos bens pessoais possa servir e influenciar o concorrente, influir nesse nível, participação acionária. Concorrência, quando o examinador está diretamente com concorrentes através de relações de trabalho, de pós de ações e de outros interesses. Ok. Propriedade intelectual. O prêmio terá como base trabalhos já publicados. Caberá ao responsável pela inscrição e verificação do cumprimento das autorizações necessárias para a submissão, inclusive, mas não se limitando à certificação de autoria e autorização para que a academia publique o resumo e a monografia completa no site da academia e em outros canais relacionados ao prêmio. Tá? Evidentemente que se for num periódico que tem direitos autorais, a gente pode colocar o link para o periódico com direitos autorais, eventualmente ali. Né? E provavelmente a própria publicação autorizaria, nesse caso, a publicação de um trabalho premiado no site da academia. Tal autorização de republicação não implica qualquer transferência de propriedade intelectual entre as partes, nem na forma de direitos autorais, nem da titularidade de patentes ou outros ativos intelectuais relacionados ao objeto do resumo e ou da monografia submetidos no contexto do presente prêmio. Solenidade de outorga. Todos os inscritos poderão participar da solenidade de outorga do prêmio, os vencedores, das menções honrosas, cada categoria. Para a solenidade serão relacionados 3 finalistas de cada categoria. É uma coisa comum que acontece. Quando vai ter a premiação, já tem 3 que sabe-se que entre eles serão ali os finalistas e no dia se anuncia o vencedor, né? A convite da academia, sendo que ao vencedor serão otorgados uma placa e um certificado, enquanto os 2 outros receberão certificado de menção honrosa. Os demais inscritos receberão certificado de participação. Vamos lá. Resumo dos trabalhos vencedores, menção honrosa, Academia de Ciências Farmacêuticas, providenciará a reunião dos resumos, monografia dos trabalhos vencedores, menção honrosa no site da entidade. Aí, São Paulo, Rio de Janeiro, 3 de maio de 2021, diretoria da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Ok? Vamos lá. Questão aqui do regulamento. Opa, está em duplicidade aqui, no caso desse documento. Peço aqui desculpas pela duplicidade, mas aqui no final, aqui nós temos o anexo, que é o formulário de submissão do prêmio, o formulário do Google Forms, que foi aqui transcrito, né? Então, tem alguns dizeres aqui sobre participação, quem pode, não pode participar, e ali, né, uma repetição, copy-paste de muita coisa que está no formulário, e aqui vem, né, e-mail, declarações e autorizações iniciais, né? Então, que é... E aí, em relação a alguns comentários até, que a gente fala, né, sobre o regulamento do prêmio, saber que isso daqui vai ser compartilhado externamente, uma série de coisas. E aí tem o nome, organização, instituição, nome responsável pelo formulário, não necessariamente é o concorrente. Dados de contato, estado, mas aqui é basicamente dados operacionais, né? E aí tem, logo no início dos dados do resumo do trabalho, então tem a data de publicação, da apresentação em congresso, defesa de tese ou TCC aprovado, né? Aí não está aqui dissertação de mestrado especificada dessa forma, tá? Aliás, acho que talvez até esteja escrito aqui em algum lugar. Bom, mas de qualquer forma, tem que colocar a data de que aquilo foi publicado, apresentado, aprovado e assim por diante. Né? Pode ter duplicidade, às vezes uma coisa pode ter sido aprovada como TCC numa data, ter uma publicação posterior. Eu acredito que essas são situações que vão ser avaliadas caso a caso pela academia. Nome do autor principal ou representante da equipe de trabalho. Isso aqui é uma coisa muito importante, né? Porque quem vai receber ali a medalha, a placa, etc., é uma pessoa. Então, tem que ser o principal mesmo, ainda que seja o principal em nome de uma equipe. E cada um só pode participar com um.
Autores e afiliações, então, restante da equipe de trabalho. Algumas indicações aí de como fazê-lo. Título. Resumo, 2.600 caracteres. A gente colocou um texto ilustrativo aqui, só para dar uma ideia de que é mais ou menos o tamanho. Mas aí aproveitou para colocar algumas informações, né, sobre o que é, o que não é um resumo. Aí tem a questão de impacto, né? Isso aqui é um item importante do prêmio. O prêmio não é só uma publicação acadêmica, mas tem um lado de impacto, né? Então, como que isso tem um impacto na sociedade? Então, não é porque um trabalho foi publicado na Nature que necessariamente vai ser vencedor do prêmio, enquanto um trabalho que foi só um TCC aqui no Brasil, por exemplo. Declarações, autorizações finais, que é basicamente uma repetição do que a gente já tem ali em cima, né? E uma coisa importante é que os participantes eles podem submeter e reformular as entradas no formulário sem interferência da academia, usando as ferramentas online que nós temos. Tá ok? Bom, isso aqui é a questão do prêmio. Eu vou, só para antecipar um pouco aqui as coisas, e para poder depois a gente colocar tudo em discussão, eu vou dividir uma outra coisa com vocês, que é a questão de um plano de ação que a gente tinha de divulgação do prêmio, tá? Então, a gente tinha... Era um plano ainda de trabalho que a gente, há uma semana, a gente estava trabalhando nisso. Então, era uma conclusão no formulário de inscrição do site do prêmio. Não sei nem se o site já está no ar, para falar bem a verdade. Né? E aí, a criação de alguns e-mails, né? E a resolução aqui de prêmio Pio Correia, tal, coisa do gênero. Aí tem item número 2, era a elaboração de uma lista de instituições que queremos que conste entre os apoiadores institucionais do prêmio. Esse aqui é um item muito importante, que seria bom que a gente tivesse os membros da academia, todos aqui presentes, os colegas que não estão presentes vão ver a nossa gravação também, que possam contribuir de alguma forma. Aí tem a questão, né, de definição de quem são as instituições que nós vamos procurar ativamente. E aí tem, esse aqui é o item número 3, que era justamente... Eu não estou vendo, não sei se é problema meu ou problema de... Eu estou vendo só o regulamento na minha tela. Perdão, eu vou compartilhar novamente. Desculpa, eu não sei se sou o meu, Obrigado. Não sei. Tá ok. Eu acho que eu estava compartilhando só o regulamento, tá? Então, é só isso, tá? Então, conclusão do formulário, elaboração de lista, agendamento da reunião de hoje, e aí tem os objetivos da reunião de hoje, tá? Apresentação do prêmio, site, formulário, carta convite. Aliás, a gente tem uma carta convite, né? E a ideia de fazermos um lançamento nacional, a gente chama de lançamento nacional festivo aqui. Isso aqui é um documento interno nosso, tá? No dia 14 de junho, daqui a um mês exatamente, porque é para dar tempo de nós revisarmos tudo que a gente tem aqui hoje, inclusive a nossa reunião de hoje é de revisão, então Pianetti, Vidotti, Jorge Costa, todos os colegas que já observaram as coisas, tá? A gente tem um prazo de 30 dias aqui para a gente juntar todos os nossos apoiadores e aí sim, junto com eles, fazermos uma divulgação mais ampla ainda, né? A gente chama de evento nacional festivo, que a gente chama muitas pessoas, a gente aí sim mostra o regulamento final, tudo isso, tudo em detalhes, né? A gente ganha um tempo, vamos dizer, até lá. Bom, a gente tem a completar a lista de instituições serem contactadas. A gente tem uma lista parcial, que não sei nem se a secretaria já tem a lista inicial, mas a gente tem uma lista informal aqui também. Depois tem a definição da estratégia de divulgação e quais acadêmicos poderão reforçar os convites. Então, uma ideia que seria, uma vez aprovado o prêmio, uma vez aprovada a carta de convite, que eu já vou mostrar para vocês, inclusive, para as organizações, a gente mandaria pela secretaria, com cópia, inclusive, para os acadêmicos daquela região, daquele estado, ou aqueles que se prontificam a fazer um reforço. Então, só para dar um exemplo aqui, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, por exemplo, não sei se o Hilton ainda é associado ou não, né, mas seria algo, né, que o Hilton poderia fazer um reforço ali, né, poderia fazer um reforço ao convite, caso eles não respondam a gente num prazo, sei lá, né, de uma semana, tirar essa resposta e o Hilton poderia dar um reforço ali. E aí também tem a questão, né, de
recrutamento dos acadêmicos para atuarem como voluntários das bancas de avaliação também. É uma coisa que a gente tem que conversar também, né? Que seria uma coisa imediata. E aí, 14 de junho, a gente aí sim teria o lançamento nacional, e aí sim é quando o nosso prêmio, de fato, vai estar na rua, que todos os documentos têm que estar muito bem resolvidos até lá, etc. Aliás, muito antes disso, até diria isso. Tá? Então, esse é o nosso cronograma que a gente tem. E só para resolver, então, deixa eu parar de compartilhar, só para compartilhar mais uma vez aqui, que nós tínhamos ainda uma carta convite, que eu acho que eu tenho um rascunho, que eu já vou compartilhar a tela aqui. Só para ficar todos os documentos aqui, tá, pessoal? Desculpa por estar me alongando um pouco, mas eu acho que vale a pena. Nossa carta convite é uma carta convite bem simples, né? Então, senhoras e senhores dirigentes, mas aqui é o nosso padrão de ofício da academia, normalmente sai com numeração, né? Vem o primeiro desk, formalizar convite para que a organização X venha compor quadro de apoiadores institucionais do Prêmio Pio Correia, instituído pela Academia de Ciências Farmacêuticas, prêmio em forma de homenagear, tem ali alguns copy-paste ali do que a gente tem do nosso outro texto. O apoio institucional, objeto de presente convite, compreende a divulgação do prêmio, do formulário de submissão dos resumos pela organização X e a inclusão do logotipo da organização X pela nossa academia nos materiais para a promoção do prêmio, sem qualquer ônus financeiro ou contrapartida adicional de quaisquer das partes. Então, realmente é só institucional, não tem valores financeiros envolvidos. Em caso de confirmação do apoio institucional, basta o envio de e-mail para Prêmio Pio Correia, juntamente com o arquivo com o logotipo da organização e instruções sobre o uso da marca. E a gente já aproveita essa carta para adiantar um convite, save the date, para o evento de lançamento nacional do prêmio a ser realizado no dia 14 de junho, das 18 às 19, em plataforma online. Na ocasião, faremos leitura dos nomes de todos os apoiadores, dentre os quais esperamos ter a organização X, e aí assina os nossos presidentes. Prezados, depois dessa leitura, né, dos materiais todos, todos os documentos a gente pode submeter, inclusive em formato Word, para revisão, mas o espírito geral da coisa eu acho que a gente colocou aqui. E acho que, tendo feito essa longa leitura, então eu vou pedir para que já o Jorge Costa, que tinha se inscrito, né, que seja o primeiro, e os outros colegas que queiram fazer comentários, se inscrevam logo na sequência também. Eu quero me inscrever. Tá ok. Eu vou pedir... Piscinini. Radif também. Eu vou fazer uma coisa, tá? Eu vou, a partir de agora, então... Jorge, você pode se inscrever, eu vou começar a tentar fazer aqui as inscrições, tá? Jorge Costa? Não, é que você ele está esperando você pedir para ele falar. Eu estava esperando o sinal verde aí. Posso? Por favor. Henri, eu queria fazer um comentário sobre o prêmio e eu também já tinha me inscrito aí no chat. Vai lá, mas presidente. É um comentário super rápido. Pode ser? Por favor, doutor Acácio. Faz conta de ser presidente. Eu pensei, esses livros são de 1926. Muita gente nem conhece os livros. Cada livro desses são 6 volumes e, no total, eles pesam por volta de 20 quilos. Cada exemplar tem mais ou menos 3,7 kg. E não é um livro simples, é um livro ilustrado. Ele não só escreveu, como ele descreveu e ilustrou. Então, é uma obra maravilhosa. Eu tinha 8 volumes e 2 repetidos que eu dei para o Pedro. A minha coleção eu comprei em diversos sebos. Agora, hoje em dia, dá para comprar uma coleção dessas em razoável estado de conservação naquele estante virtual. Então, a proposta é talvez dar para o primeiro premiado também essa coleção dos livros do Pio Correia. Eu acho que seria uma homenagem, seria um prêmio simpático para o primeiro colocado. É só isso. Obrigado, Cássio. Aliás, tem um outro documento que eu não fiz a leitura aqui, que, na verdade, quem fez a leitura hoje, cedo em gravação, foi o Dr. João Paulo, que é a biografia do Manuel Pio Correia, né? Que até confesso aqui que os colegas sabem que, tendo lido depois a própria biografia, tem até alguns pontos da própria biografia dele que eu acho que talvez até sejam até controversos do ponto de vista acadêmico também, tá? Mas a gente pode falar disso depois. Vamos, então, Jorge Costa, por favor.
Vamos lá. Olha, foi ótimo ter dado a vez aí para o nosso presidente, doutor Acácio, porque, doutor Acácio, eu acho que essa sua sugestão atende exatamente ao comentário do doutor Pianetti. E, ao mesmo tempo, eu queria fazer uma observação, eu concordo com a doutora Nazaré, o prêmio é algo muito simbólico, eu acho que todos os acadêmicos gostariam de ganhar um prêmio da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Inclusive, isso há possibilidade de pontuar dentro do currículo Lattes, né? Mas a sugestão do doutor Acácio é sensacional. Eu vou até me inscrever para concorrer a esse prêmio, para ganhar essa coleção. Tá? É sensacional. Gente, é o seguinte, agora, bem objetivo. Eu li hoje esse material que o R disponibilizou. Eu tenho alguns comentários. Por favor, eu vou ser breve, mas não fiquem chateados com os meus comentários. Tá? É simplesmente para contribuir mesmo. A primeira coisa que eu observei é que eu fiquei confuso. É bem provável que seja uma limitação minha. Eu fiquei confuso, porque o título, como o Henry falou, é um prêmio de inovação em ciências farmacêuticas da biodiversidade brasileira. Mas logo no parágrafo 1º, lá no final, tem pesquisadores que atuam nas diversas áreas das ciências farmacêuticas. Então, em alguns momentos do texto, fica claro que áreas das ciências farmacêuticas vinculadas à biodiversidade. Em outros momentos, fica dúbio. Você não sabe, eu, pelo menos não fiquei em dúvida se é isso mesmo ou pode, né, abrir para outras áreas. Outra coisa, no item 3, participação na competição, categoria Master, lá na última linha, parecendo avaliação de banca, né? A palavra preponderantemente no Brasil. Essa palavra cria uma série de dúvidas, particularmente para quem vai ser da banca examinadora. Quer dizer, preponderantemente no Brasil é principalmente realizado no Brasil, mas se tiver uma instituição da Espanha, por exemplo, que queira participar, ela pode? Não, quer dizer, pode. Ela vai ser pontuada? Não vai ser pontuada? E no caso de você ter uma instituição brasileira em parceria com uma instituição fora, vai pontuar mais ou menos? Então, quando a gente tem um edital, devo chamar de edital, as palavras têm que ser bem objetivas e evitar duplicidade de entendimento. Então, sugestão de pensar em outra palavra que não preponderante. Por exemplo, ter sido realizada no Brasil em parceria com instituições e também em parcerias com instituições estrangeiras. Exemplo assim. Depois, Henry, eu vou mandar para você esses comentários já arrumadinhos, tá? Tá. Logo no parágrafo seguinte, diz assim... Pessoal, só um comentário, tá, Jorge? É que às vezes as pessoas ficam falando assim, as pessoas ficam falando muito como se fosse a minha pessoa, tá? Pessoal, eu praticamente só li o regulamento, tá? Não, Henry, perfeito, tá muitas claro. mãos e a minha foi muito pequena, tá? Só um comentário. Henry, tá? ficou claro, ficou claríssimo. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Mas como você que fez a apresentação, estou falando me dirigindo a você, mas, por favor, dirigido a toda a diretoria, a todos os colegas, os confrades e confreiras, né? Bom, logo no parágrafo seguinte, diz assim: trabalho publicado em revista especializada, monografias de especialização, dissertação de mestrados. Aí eu concordo com o comentário do Dr. Radif, eu acho que tem que tirar em dissertações ou teses ou monografias, dispensaria mestrado, especialização e doutorado. Ok. Mas o mais importante que eu tenho a contribuir é: por que não patentes depositadas ou patentes concedidas também? Eu posso ter uma dissertação, uma tese já defendida, mas posso também ter uma patente. Por que não, né? Só para pensar. Na página seguinte, quando se trata do categoria de revelação, diz assim: cada concorrente da categoria revelação, aí vai, e diz assim: resumo apresentado em congresso ou projeto de pesquisa como prova de conceito ou monografia de TCC,
defendida e aprovada no período de 2016 e 2018. Mas nessa categoria também poderia incluir dissertação e tese. O aluno, o candidato é jovem, até 30 anos, mas ele pode concorrer nessa categoria por conta da idade e já possuir uma dissertação ou até uma tese. Então, minha sugestão é incluir. Eu vou fazer um comentário agora, eu vou ficar como na posição do meu amigo Pianetti. Eu não sei se vocês concordam, mas eu me sinto assim no dever de externar minha opinião. E, aproveitando que o Dr. Lauro Moreto comentou, esse é o primeiro prêmio instituído por nossa academia. Portanto, eu acho que seria simpático, até para a gente poder avaliar a aderência a esse prêmio, eu acho simpático não cobrar essa taxa de R$100. Eu, particularmente, quando eu li esse pedaço, eu falei, não, eu acho que não. Ainda mais, principalmente na categoria revelação, onde você vai ter um jovem, né, que eventualmente ele vive da bolsa ainda e tal, e tem que pagar para concorrer a um prêmio. Eu sugiro que seja discutido a possibilidade, pelo menos nessa edição, a gente retirar essa taxa. Avalie a aderência. O Henry comentou há pouco que há possibilidade de patrocinadores, então eu acho que a academia poderia prescindir de cobrança dessa taxa. Propriedade intelectual, o item 9, o prêmio terá como base trabalhos já publicados. Aí, se vocês acatarem a minha sugestão ou quererem discutir, o prêmio terá como base trabalhos já publicados, patentes concedidas, carta patente ou patentes, pedidos de patente depositado. Pode falar, Henry. Basicamente, são esses meus comentários. Henry, diga aí, é contigo. Só vou fazer um comentário. Tudo rápido. De patente aí. Tá, Jorge, é que como eu sou da área de patentes, infelizmente, no Brasil, tem demorado 10 anos ou mais para conceder patentes. E o papel aceita tudo numa patente. Tudo bem que aceita até em artigo também, mas um pedido de patente, o pedido de patente ele pode ser inteiro fake e... muito provavelmente não ia ganhar prêmio nenhum também, tá, Jorge? Bom, eu aceito o teu argumento, Henry, tá certo. É isso. Mas tá Perfeito. ok. Perfeito, Henry. Então, senhores, foram esses os meus comentários. Perfeito, obrigado, Jorge. É bom que está sendo gravado tudo, depois a gente vai receber por escrito também, né? Você já fez os apontamentos. Mas vamos lá, então, tem o doutor Para me facilitar, Henry, para facilitar o bicho, perdão, eu interrompi. Para facilitar o meu trabalho, então, se você puder me mandar o documento editável em Word, por exemplo, me facilita. A gente manda para todos que aqui estão presentes, a gente manda. Eu coloco lá no grupo da academia. Okay? Melhor ainda. Tá? O Pitinin. Eu me inscrevi também, viu? Você vem logo na sequência. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiros, confreiras e confrades. Meu presidente emérito e meu presidente atual. Eu me inscrevi porque eu iria propor uma premiação ao invés de uma laura e agora eu vejo desnecessário e apenas confirmo a minha proposta. Com a lembrança do professor Acácio de premiar com a obra do Pio Correia, O Vencedor, deixa de existir a necessidade de questionar se é prêmio ou se é laura. É prêmio. Então, eu proponho que fique, de fato, registrado o prêmio. E o meu conterrâneo, com quem eu admiro muito, há de convir que, salvo melhor juízo, havendo a instituição de uma significativa retribuição ao vencedor, torna-se prêmio, e não apenas uma laura. Já que o prêmio é uma laura, como diz o Henry. Parabenizar a academia por esse feito. Pio Correia já deveria ter tido há muito mais tempo uma laura, um prêmio com o seu nome. Graças a Deus eu tenho a obra quase que completa dos volumes relatados pelo presidente Acácio. Essa é uma vantagem de ser velho, né?
Sendo velho, a gente consegue ter essas coisas, não é, Cássio? Eu adquiri isso, um único exemplar num sebo em Juiz de Fora, que eu entrei e estava lá julgado, e a dona do sebo virou assim: doutor, o senhor não interessa levar isso para o senhor, não? Eu virei: lógico que sim, e era o volume que me faltava. Então, essas coisas acontecem. Eu vou pedir licença para sair, porque eu tenho que presidir uma live plenária do Departamento de História da Medicina. Mas dizer que a academia está de parabéns. Eu senti falta porque estava longe de Juiz de Fora. E aí a net lá não era nada boa. Tive que vir correndo, porque, infelizmente, minha sogra, de 104 anos, teve problemas lá no Espírito Santo e viemos depressa, e ela partiu no Dia das Mães como homenagem à minha esposa. Então, eu parabenizo a academia, peço desculpa pela minha ausência, mas eu adoro participar dessas reuniões. Um abraço a todos, a vocês, e em nome do presidente Acácio e do presidente emérito Moreto, muito obrigado e tenho dito. Uma boa noite. Boa noite, Piscinini. Obrigado. Boa noite, Piscinini. Doutor Radif, por favor. Boa noite. Não nos cumprimentamos ainda, estava atento. Primeiramente, eu não observei, ou se não foi falado realmente, interesse da nossa academia fazer uma solenidade específica para essa premiação? Ou ela será participante daquela sessão que a academia sempre faz anualmente, homenageando pessoas de destaques na nossa profissão que ocorreu durante o ano? O professor Lauro fez uma introdução, Radif, acho que ele poderia repetir se for necessário. De verdade, a gente vai fazer no fim do ano, fora do aniversário da academia, é uma atividade independente e isolada, especificamente para distinguir os vencedores. Tudo bem. Com referência à medalha, eu acho importante. Porém, a academia já tem uma medalha própria. O que vai distinguir, o que vai diferenciar, será o diploma ou o certificado. Então, eu sugiro que a medalha seja a mesma, porque a academia tem que padronizar. Porque para homenagear cada evento ou cada especialidade ou cada trabalho, ela for fazer uma medalha e o custo operacional vai ser muito alto. Então, eu sugiro que a medalha seja aquela padrão da academia. Entenderam? O diferencial apenas será o certificado ou o diploma. É só isso. Podemos comentar. Eu acho que nós podemos comentar. O Acácio poderia comentar. De verdade, eu vou fazer só a primeira parte. De verdade, aquela medalha que nós oferecemos, que é de lapela, né? Aquela é uma medalha que distingue pessoas que têm reconhecimento público da nossa sociedade, que inclui autoridades, que inclui políticos, né? Que inclui dirigentes de instituições de ensino, que é um pouco diferente. Aquela é uma medalha de lapela. Tal. Aqui, na realidade, nós estamos criando um troféu. Tá? Eu não chamaria de troféu, a gente chamou de placa para não chamar de troféu, que dá a impressão de troféu daquele que é de jogo de esporte. Né? Mas a gente está chamando uma placa para distinguir um cientista com o patrono. Essa é diferente, o Radif. Minha opinião, que a medalha de lapela que a gente tem, que instituiu, ela tem 4 eixos temáticos. Primeiro, dirigentes de escolas e diretores de faculdade ou ex-diretores. Depois, tem profissionais que se destacam nas associações da categoria. Depois, nós temos... agora já me esqueci as outras, né? São 4. Autoridades, né? E tem
e são profissionais que também têm alguma produção científica. São coisas diferentes, o Radif. Tudo bem, entendi, professor. Muito obrigado. O senhor tem razão. Então, quem mais que tem dúvida que a gente poderia debater só para conversar? Posso completar, professor, o Radif também, essa pergunta? O professor explicou, não estou vendo o Radif agora, está ali, no começo, que nós temos uma iniciativa de já uns 2 anos de atuação numa coordenação de uma plataforma de biodiversidade mais inovação, tá? E que isso foi construído com diversos atores, os principais atores que atuam com biodiversidade brasileira, estão todos lá representados. Então, seria uma tentativa de trazer, se eu estiver enganado, por favor, vocês me corrijam, tentativa de trazer algo mais presente da academia em relação a essa colaboração, essa ação que já começou há 1 ano e meio, 2 anos atrás. É mais ou menos isso. Biodiversidade, né? Exato. Pronto. Mas, então, Henry, quem tem mais pergunta? Temos aqui o Vidotti e o Leonardo estão inscritos. Tem um comentário também que foi feito no chat. Eu só vou fazer um comentário do Eduardo Mota, que falou que difícil será anualmente premiar com uma coleção completa, e eu concordo com o Eduardo, que realmente vai se tornar um item talvez mais caro do que muita coisa, né? Mas é algo para ser pensado. Não, eu acho que um prêmio especial a gente não vai poder repetir todo ano, que não vai ter coletânea para distribuir. Vai ter que imprimir de novo, né? Lauro, hoje em dia, com o site da Estante Virtual, ficou mais fácil. Os meus 6 volumes, eu comprei cada um num sebo. Agora, enquanto a gente estava discutindo, eu entrei na Estante Virtual, tem uma coleção, não dá para ver, não tem imagem da coleção, mas tem uma coleção completa por 990 e poucos reais, sabe? Então, amanhã eu compro essa coleção e já deixo separado para esse premiado. Para a inauguração do prêmio, eu acho que é maravilhoso. Deixa eu só fazer um adendo. Antes, o IBAMA vendia a coleção, que foi um projeto específico. Depois, a livraria da UNB passou a vender essa produção do IBAMA, do Pio Correia. Inclusive, eu comprei a minha coleção na livraria do aeroporto, inclusive, em Brasília, que existia, né, uma loja lá da livraria da UNB, lá no aeroporto de Brasília. Eu comprei lá a minha coleção e comprei também para um amigo professor lá da Alemanha. Comprei para ele, que ele queria muito. Então, eu não sei se ainda a livraria da UNB vende, mas vendia e o preço era muito bom mesmo, muito bom. A minha coleção é novíssima, tá? Teríamos que procurar se ainda existe, né? Muito bom. Deixa comigo. Olá, então, Vidotti. Olá, boa noite. Bom, basicamente é para parabenizar a academia, né? Que isso é um momento histórico da academia, no meu ponto de vista, que é uma academia de ciências farmacêuticas, reconhecer a ciência do Brasil, a ciência desenvolvida aqui. Isso é uma legítima expressão do que é uma academia, né? A gente sempre brinca que é uma espécie de Oscar, assim, que está escrito isso, inclusive no nosso planejamento estratégico, né? Muitas pessoas falando lá. Então, isso é um passo extremamente importante. Se vai ser um papelito, se vai ser uma medalha de ouro, de cravejados de diamantes, isso, a meu ver, é irrelevante, porque o que é importante é esse reconhecimento num fórum deste, né? Que tem os maiores nomes das ciências farmacêuticas do Brasil. Isso é muito importante. Claro, né? Quanto melhor, quanto mais progredir, melhor for, melhor vai ser, mas isso é para o futuro. Acho que agora
um diploma bacana seria mais do que suficiente, mas esse é só um ponto de vista, não é importante que eu tenho para falar com relação a isso. Então, eu queria só reconhecer esse passo da academia, né, que manter sempre nessa questão, eu li porque fiz questão de ler, gostei do que eu vi no edital, porque esse negócio de reconhecimento da ciência, né, das teses, dos trabalhos publicados, das dissertações, aí os detalhes ver-se-á como vai ser mais aplicado, mas é isso aí, reconhecer e, é claro, né, também não deixar de reconhecer os desenvolvimentos de produtos, que, né, afinal de contas, né, isso é muito importante. Outra coisa bacana, né, desse momento é a ligação estreita, quase umbilical, com esse projeto da biodiversidade que vocês têm aqui, está sendo feito na academia. Quase que uma decorrência disso, quase uma decorrência, pode até ser dito que é uma decorrência. Quer dizer, saiu do planejamento estratégico, saiu da cabeça e das mentes, doutora Moreto, doutora Cássio, parabéns por esse momento, mas está no planejamento estratégico, está nesse projeto da biodiversidade, então isso é essa conjunção virtuosa, isso é uma coisa muito importante mesmo. Claro, concordo com o que o Jorge falou, muitas coisas das outras pessoas falaram aqui, essas revisões todas são extremamente necessárias. Eu estava falando com o Henry aqui outro dia, né? E a minha sugestão que haja um revisor de português, porque muitas coisas na academia saem com erros que não deviam sair, né? Então, isso custa baratíssimo, é muito barato, vale a pena mesmo, ainda mais para o nome da academia, né? Gostei demais, está escrito lá a questão do conflito de interesses. Isso é uma coisa muito importante que dá credibilidade, muita credibilidade ao prêmio. Então, isso é mais ainda, além de tudo, de ter o prêmio, ainda ter a questão toda lá declarada no edital do conflito de interesses. Isso realmente é um passo muito importante para a academia, neste nível, né? Nesta altura, de reconhecer a premiação e ter também essa questão de quem vai julgar não ter os conflitos de interesse. Muito importante. Isso basicamente parabenizar. Os detalhes, depois a gente conversa aí com o Henry, com quem for, dessas coisas de redação, fica aí à vontade para ajudar. É claro que eu também já falei com o Henry, eu não sou legítimo para revisar português, porque, afinal de contas, eu não tenho formação para isso, não me proponho a isso, mas algumas coisas a gente fala acertadamente, outras não sei, né? Então, muitas outras não sei, verdade. Mas é isso, parabéns pela iniciativa, doutor Moreto, doutora Cássio, a equipe que esteve envolvida aí com essa iniciativa. Meus parabéns mesmo, é uma coisa que, inclusive, é fruto do nosso planejamento estratégico e fruto dessa iniciativa da biodiversidade. Muito, muito bonito. Parabéns. Vidotti, só uma correção, quem trouxe o projeto primeiro foram o Henry e o Wilton. Né? Então, esse projeto começou assim e as pessoas foram sendo agregadas em torno do tema biodiversidade. E daí, um dia, conversando com o Lauro, tomando café lá, nós resolvemos criar o prêmio Pio Correia, que seria exatamente a maneira de trazer todo esse pessoal para o guarda-chuva da academia. E eu acho que mais importante também, que vocês talvez não tenham notado, é o prêmio Revelação, que a intenção é trazer os novos acadêmicos para dentro da academia. Sabe, na minha proposta, tinha até os PIBIC, sabe? Os projetinhos de PIBIC do pessoal que está estudando ainda, que é uma maneira deles conhecerem que existe uma academia, sabe? É uma maneira deles, eventualmente, começarem a participar e serem homenageados através da academia. Sabe? Eu acho que isso é muito importante. Pegar esse pessoal parabenizando ao Henry, ao Hilton, ao senhor, ao doutor Moreto, por tudo isso. A gente falei já muitas vezes que eu achava que a academia devia ter uma espécie de Oscar, né? Então, essa é um Oscar, né, da academia, né, com as nossas limitações, do jeito que nós podemos fazer, mas é isso mesmo.
o caminho a gente começa a fazer e vai caminhando. Não tem outro jeito de fazer o caminho que não seja caminhando. Meus parabéns a todo mundo, todos os envolvidos. Ótimo. Tá. O Leonardo Teixeira também tem comentários, não, Léo? Sim. Boa noite a todos. Eu tenho um comentário e uma sugestão. Como sugestão, Henry, eu concordo com o Jorge Costa. Eu acho que não só patentes têm que entrar, como também segredo industrial. Lógico que a pessoa não vai falar o segredo, mas o produto que ela desenvolveu e lançou no mercado. Porque quem cabe à comissão julgadora decidir se aquilo tem mérito ou não, né? A gente não pode falar que uma patente não é séria, né? Caberá à comissão. Então, a gente não pode cercear essa possibilidade de alguém se inscrever. Tem uma patente, ou eu lancei um produto, eu não escrevi patente, é segredo industrial, mas eu tenho um produto no mercado. Caberá à comissão, né? E o outro item, é só um comentário, eu olhei no dicionário, né? Premiação requer sempre uma compensação financeira e láurea está acima de premiação. Mas se a gente colocar alguma premiação que seja substancial, física, né? Aí eu concordo que premiação está ok. Tá? Só um comentário. Era isso. Posso fazer um comentário em cima do que o Leonardo falou, que não é exatamente em cima, mas que é uma coisa que não está. E também, doutora Cássio, eu reparei, doutora Cássio, e achei muito bacana a separação entre quem quem está consolidado e quem está entrando. Eu reparei, talvez uma categoria mais nova ainda pudesse comportar. E, nesse aspecto, o que o Leonardo falou, e juntando com a outra premiação, talvez, não sei se é possível, como é que aí, voltando para o que o Jorge falou, para ver qual vai ser a aceitabilidade disso, mas separar em categorias, né? Juntar tese com tese, dissertação com dissertação, patente com patente, coisas assim. Claro que isso é tudo uma hipótese, a gente está no começo, mas, de qualquer maneira, uma hipótese para tornar mais, inclusive, equilibrado uma competição, né? Porque vai ser muito ruim o rapaz, a moça perder uma dissertação para uma tese, né? Porque são coisas diferentes, completamente então assim, né? Talvez pensar nisso, tá bom? Mas também fica como sugestão. Eu queria fazer um comentário sobre um dos aspectos que foi citado. Nós só ficamos com duas categorias, porque diante da minha experiência com congressos e trabalhos pôster em congressos, né? E a seleção desse material que o pessoal manda em congresso, a gente vai ficar com uma quantidade enorme de coisa que me permita falar, aquilo que a gente fala em off, não fala ao vivo, mas vou falar. A gente vê muito lixo, muita gente que manda no sistema SPP, se passar, passou, ou se pegar, pegou. Então, o Acácio tinha me proposto que a gente incluísse estudantes. Eu disse assim, olha, pela minha experiência de congressos e de fazer avaliação de material que vai para congresso, o que a gente recusa de material em congresso é uma quantidade enorme. Nesse momento, iria afogar a nossa comissão de trabalhos no sistema SPP, sem conteúdo, sem nada. Por isso, eu falei, vamos ficar só com pós-graduandos e trabalho já feito. Quer dizer, não sou contra as pessoas, os jovens, os estudantes, mas eles não têm nível para concorrer nesse bloco que nós estamos. E a gente vai tirar daqueles que são de alto nível e falar, eu não vou entrar onde tem, que eles usam o termo, onde tem trombadinhas, ou seja, não vou entrar, não vou competir com gente que não tem nível. Então, a gente ficou com duas categorias no momento. Posteriormente, a gente pode alterar. É o primeiro nível, a primeira edição. Na segunda edição, a gente pode fazer reformas. Tal. Mas é um pouco a minha limitação.
A limitação foi feita pela minha experiência de avaliar os trabalhos do Conselho Regional aqui de São Paulo, dos congressos. Algum comentário adicional? Eu tenho, acho que, complementos também. Eu acho que você colocou bem, né? Acho que produto lançado, tecnologia implementada, poderia caber também. Tá. Vai cair de bom tamanho. Que talvez como eu tenho muita restrição em relação à patente que tem sido depositada por aí afora, talvez até por preconceito de trabalhar na área, que realmente incomoda um pouco, mas tudo bem, provavelmente, dificilmente ganha o prêmio, né? Mas é algo a ser visto. Outro comentário que eu queria fazer também sobre, acho que o Lauro colocou bem, a ideia de ser mais inclusiva é bacana, só que é a primeira vez que você está instituindo um prêmio, nós não sabemos nem se entre nós acadêmicos quem vai levantar a mão e falar, eu me voluntario para fazer parte da comissão julgadora, que inclusive é uma das coisas... Não, nós vamos escalar, não é, Kelly? Nós vamos começar a escalar as pessoas para participar. Então, vamos Laura, ver se tem mais gente para fazer comentários aqui. Você que está coordenando a nossa reunião, verifica se tem mais gente que quer fazer comentário. Não tinha, por isso que eu queria fazer uma brincadeira com o doutor Acácio, mas isso não tem qualquer urgência. Então, posso complementar só o que o Henry acabou de falar em relação à patente e o Leonardo? Eu acho temeroso você... O Henry tem toda a razão quando ele fala que o depósito de patente demora aqui no Brasil, é a realidade. Eu tenho pessoalmente essa experiência. O depósito de patente nem sempre vira patente. E na verdade, eu tenho até receio de julgar algo, como se fosse um julgador, algo que ainda nem foi avaliado pelos... Não que o avaliador da patente seja diferente do nosso, mas nós estamos avaliando um pedido de patente que não sabemos nem se vai ser concedido e ele não vai... Talvez nem forneça para a gente o suficiente. Os pedidos de patente são... Eu não sei, eu tenho um pouco de receio de colocar isso agora. O Henry talvez tenha razão. Eu concordo com que tenhamos que ter produtos, talvez, como o Leonardo falou, ou patente, mas eu acho que isso tinha que ser discutido um pouco mais... com mais detalhe. Nós não pensamos nisso, não. Eu pediria um pouco mais de tempo para pensar nisso. De fato. Só o comentário, né, que eu ia fazer. Eu estava fazendo comentário, viu, professor Laura, porque eu vi que não tinha mais ninguém, por isso que eu tinha assumido até a palavra um pouco. É a primeira vez que a gente está instituindo o prêmio. Então, eu torço muito e espero que a gente vai trabalhar para isso, que a gente tenha muitos concorrentes, que fique uma coisa muito difícil até a gente decidir quem ganha. Eu acho que quando a gente tem um prêmio, qualquer coisa, e você amplia a base do prêmio, de repente, ia ser só um premiado em cada categoria, de repente você passa até 4, tamanho o impacto do prêmio, eu acho que as pessoas não vão achar ruim, porque você tem 4 categorias. O que eu acho que é perigoso um pouco para a gente num primeiro prêmio, a gente já querer colocar muitas categorias e aí depois não ter concorrentes suficientes e aí os menos piores ganharem. Então, eu acho que a gente pode ser conservador e ser talvez benevolente na fase final, sabe, Léo? Que eu acho que tem um monte de coisa que a gente pode fazer, que não ganhou prêmio, mas ficou entre os 10 melhores, não só os 3. Eu acho que isso vai ser entendido por quem está participando como é uma inovação nosso prêmio. A gente nunca teve. Então, como toda inovação, a gente vai ter que pivotar, talvez, no meio do caminho. E eu acho que vai ser bem recebido por quem participar, se a gente eventualmente premiar mais gente. Premiar menos não pode, mas mais eu acho que sempre é possível. Então, esse é um comentário que eu queria fazer. Eu torço muito que esse prêmio arrebente de ter sucesso esse ano e a gente ter um plano para fazer isso. Todas as faculdades de farmácia, todos os programas de pós-graduação, todas as associações, a gente gostaria de ter o logotipo debaixo do nosso prêmio. Quanto mais gente tiver, mais valioso vai ser o prêmio. Né? Porque, Vidotti, é aquilo, né? O Oscar é o Oscar porque as pessoas olham para o Oscar, né? Sim, exatamente. Então, a gente precisa que seja o prêmio da academia com 150 instituições debaixo. Exatamente, é isso aí. É isso que vai dar peso ao prêmio, mais do que qualquer outra coisa. Né? Então, só comentando essa história do Oscar, o Vidotti e eu nos conversamos já alguns dias atrás sobre a academia ter o Oscar da academia, que seria a grande medalha, o grande prêmio
para um grande representante das ciências farmacêuticas. Isso pode ser anual ou não, pode demorar 10 anos para premiar alguém, mas a gente teria o nosso Oscar para um grande premiado. Isso ainda não foi criado, mas é uma ideia que o Vidotti e eu discutimos aí durante algum tempo aí, durante essa semana. Eu posso fazer a brincadeira com o doutor Acácio? Claro, Vidotti. Não, eu estou vendendo a coleção do Pio Corrêa por R$700. Se eu quiser comprar, porque eu achei no mesmo sebo que o senhor achou, provavelmente, ela sai muito mais barata para mim do que para você. É uma coisa curiosa, né? Na mesma estante virtual. Aí eu compro e vendo para você. Pode ser? Você Isso, paga... isso. Vidotti, eu vi agora, durante a sessão, eu peguei no celular e o primeiro conjunto completo das obras custava 900. Eu nem procurei mais. Aqui, bom, são 6 volumes. Eu não sei quantos volumes são. Então, eu vou pedir para vocês pararem de procurar na estante virtual, senão vai aumentar o preço, tá bom? Vai. Por isso que eu estou falando que é porque sabe que o CEP dele, as coisas, quando o valor vai para o CEP dele, fica mais caro. O meu CEP é mais barato, então é por isso, né? Tá bom. Pessoal, a gente tem alguns encaminhamentos para fazer agora, né, professor Lauro? Alguns deles, eu tomei nota aqui. Primeiro, todos os documentos, inclusive a própria biografia do Pio Corrêa, elas estão no site da academia agora, tá? No site não, no nosso WhatsApp, tá? Eu não vou mandar individualmente um por um novamente, porque realmente dá bastante trabalho fazer isso, vocês imaginam, né? Então tá lá no nosso grupo do WhatsApp. Todos que puderem pegar e fazer comentários, eu acho que a hora é essa mesmo. O Pianetti teve que sair, mas tenho certeza que ele vai fazer comentários também, né, sobre as questões. Aí tem uma outra questão importante, né? Pelo menos dos presentes que nós temos ainda aqui, temos 19 pessoas. O que vocês acham dessa ideia de nós nos valermos do corpo de acadêmicos para fazer esse reforço na nossa divulgação? No nosso planejamento estratégico, a gente falou muito, né, Vidotti, né? Dos embaixadores da academia. Henry, então, para falar, doutor Lauro, doutor Acácio, o Ministério da Saúde tem um programa, financia muitas pesquisas nessa área. Então, vale a pena fazer uma comunicação específica para o Ministério da Saúde. Para a Secretaria de Ciência e Tecnologia ou para o DECIT, quem for que seja, mas, enfim, específica, porque eu acho que seria um peso muito importante ter o Ministério aqui e, ademais, uma vez que ele mesmo, o Ministério, estimula muito pesquisa nessa área. Outra coisa, Henry, para falar com você e para o doutor Lauro Acácio, que está escrito lá naquela, que não está escrito naquela carta, mas podia ter escrito, quando fala que a participação é gratuita, ela podia deixar aberto. Quem quiser pagar alguma coisa, que pague, né? Porque é gratuito. Mas se você quiser colaborar, nós estamos abertos a receber também, né? Porque lá, só uma sugestão que eu me lembrei agora, desculpa interromper assim na fala, mas naquela correspondência devia ter escrito, deixar aberto. Isso, eu vou quiser então colaborar. Vale o comentário anterior, Vidotti. Acho que todos os documentos estão no WhatsApp da academia. Quem tiver sugestões, escreva, porque são muitas, né? E até sugestão de quem seriam organizações e instituições a serem contactadas, isso também. Né? Mais uma vez, a gente fazendo uso do nosso corpo de acadêmicos, das nossas redes de relacionamento, para que a gente possa chegar e atingir mais pessoas de forma mais efetiva, né? Então, estou olhando para o Leonardo Teixeira, lá em Goiás, o Leonardo deve conhecer um monte de gente, né, Leonardo? Que, inclusive, acho que para a própria academia seria legal, né? Você falar, olha, a nossa academia em Goiás está fazendo isso, né? E levar isso por meio do Leonardo, por exemplo, seria ótimo. Assim como no Rio Grande do Sul, Zoanazzi, em Minas Gerais, né? A gente poderia ter ali os outros colegas também, o Pianetti, o Pitinini. Henry, nós já estamos às 19h45 praticamente, e eu acho que a gente já pode fazer alguns encaminhamentos, né? Não sei se ainda tem mais gente que quer fazer perguntas, senão a gente parte para alguns encaminhamentos. A minha proposta
Bom, vamos primeiro saber se tem alguém que quer ainda fazer pergunta, para depois a gente fazer encaminhamento. O silêncio é resposta. Ok, então vamos lá. Eu acho, diante de várias observações que foram feitas de ajuste no regulamento, né, eu vou falar para vocês. Eu estava na sexta ou sétima versão desse regulamento, de modo que eu já não aguento mais ver esse regulamento, porque já está tudo consolidado, sem condição de fazer crítica no conteúdo, né? Mas vieram, não só da linguagem, e a linguagem, quando tiver refeito, eu tenho um revisor de português que vai dar o trato e a gente resolve esse assunto. Bom, agora nós teríamos que pegar essas contribuições que foram feitas, ainda que poderão vir, né, e a gente teria que decidir o que fazer ou não fazer. Eu, pessoalmente, a gente tinha colocado inicialmente aquela cota de R$ 100, que era para inibir uma avalanche de indivíduos que, no sistema SPP. Não paga nada, então vou mandar, sabe? Então, era um pouco nessa linha que a gente tinha colocado o pagamento de uma taxa. Ela não é significante, não é um valor tão grande, etc., para o nível de pessoas que estão concorrendo, exceto para pós-graduandos, mas também poderiam pagar sem problema. Mas eu acho que nós podemos também renunciar a ela, sem problema, porque nós estamos num nível mais alto. Quer dizer, poderia ser renunciado a receber, mesmo porque vai dar trabalho para conferir se pagou ou não pagou, né? Eu acho que vai dar um trabalho burocrático de conferir se pagou ou não pagou, se está regular ou não. Então, a minha proposta é eliminar esse valor, esse pagamento, né, para poder facilitar. Segundo, nós teríamos que pegar 2 ou 3 ou 4 no máximo do nosso pessoal que está aqui para fazer os ajustes que foram propostos aqui. Acho que todos eles foram bem já consolidados, né? Não tem muita coisa para a gente dar. E se tiver alguma coisa, ainda que vocês tenham dúvida, consulta o Acácio ou a mim, ou nós juntos, fazer uma reunião e nós decidimos em nome do nosso colegiado. Nós somos, todo mundo, o que a comissão de resolver e homologada pelo Acácio, está feito. Então, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Nessa primeira edição, a gente não pode ficar aí protelando por pequenos detalhes, mas a gente libera um texto final e mandamos para um revisor. O Marco Antônio me arranjou um revisor, nós vamos pedir para acho que é o Sérgio pode fazer essa revisão, tira os errinhos de português, de gramática e também algumas coisinhas que estão aí, para a gente ficar com o texto bem legal, né? Então, agora a gente teria que escolher, no máximo, 4 pessoas dentro desse bloco para fazer uma revisão desse material final. Eu estou olhando aqui na tela, estou vendo Henry Suzuki, Leonardo Teixeira, Carlos Vidotti e o dos Santos. Já está feita a comissão, mas vocês podem declinar, né? Mas e se alguém quiser participar, adicional, a gente agrega. Tal. O Ângelo, não, estou vendo o Ângelo, vai dar 5 aí. O Anase é bom, hein? Então, mas se vocês concordarem, esse grupo que está trabalhando ali dá um trato nesse texto, dá uma geral no texto e a gente consolida. Então, o esforço e se tiver algum erro, algum problema, alguma coisa desse tipo, primeira versão passa, na segunda a gente corrige. Todo regulamento, todo ano a gente faz aperfeiçoamento. De modo que nós nunca vamos chegar num texto final exemplar, imutável e que não vai ter nenhuma retificação no futuro. Acelerar e outro encaminhamento que o Henry sugeriu e a gente já tinha discutido. Agora nós temos que ter todo um material pronto para mandar para as faculdades, para as associações,
muito legal a proposta do Vidot, mandar para o Ministério, mandar para tudo, dizendo que nós instituímos um prêmio e que eles divulguem, etc. e tal, para poder ver se a gente consegue o maior número possível de trabalhos de alto nível, né? E a gente não exclui, até de última hora, de achar uma pérola especial ali, dar um prêmio au concours, ou seja, alguma coisa de uma distinção, né, de tudo aquilo que foi feito. O importante é que a gente, e o Vidot falou muito bem, que a gente venceu a inércia, né? Ou seja, só conversa, só diálogo, só motivação é pouco, a gente precisa apresentar algo consistente. Se no meio do caminho nós tivermos alguém que queira patrocinar o prêmio, diz assim, vou dar 50 mil, 10 mil, sei lá, qualquer coisa em dinheiro, sem problema, né? A gente incorpora, faz um extra e adicional. O prêmio nosso da academia, que é a placa, que é o diploma, que é o que for, né, já está dado. Se adicionalmente alguém quiser dar um valor em dinheiro, ou em coleção, em coletânea, coisa desse tipo, pode fazer, sem problema. A gente homologa, a comissão homologa e acabou. Mas valeria a pena a gente falar um pouco da biografia do nosso querido Pio Correia, Manuel Pio Correia. Você vai mostrar, Henry, a gravação feita com o João Paulo hoje? Na verdade, a gravação, professor Lauro, tem mais de 10 minutos, tá? E eu acho que eu fazer encaminhamento no grupo da academia, tá? Tá bom. Mas, de qualquer forma, eu vou falar um pouco de cor, tá? Como já foi comentado, né, o Manuel Pio Correia nasceu em Portugal, veio para o Brasil, fez a vida toda dele aqui, família, inclusive, não está na biografia dele, mas tem filho dele que chegou até a seguir carreira política, né, Pio Correia, e segue com laços no Brasil, né? As publicações do Pio Correia envolvem mais de 10 mil espécies vegetais do Brasil. É uma obra que não tem paralelo em nenhum lugar do mundo. Pio Correia, além de ter atuado aqui no Brasil, atuou no Egito, atuou na França, em vários outros países também. Então, ele é uma referência mundial. Realmente, assim, é impressionante o que foi, né, o Manuel Pio Correia. A Raquel Toledo fez um levantamento para verificar se tinha algum prêmio, alguma láurea com o nome do Pio Correia, e aparentemente não. Então, a nossa academia vai ser a primeira organização científica no mundo que vai fazer esse reconhecimento, e eu acho que é um reconhecimento, de fato, muito merecido. É impressionante, né? Quando todos puderem ler a obra, eu acho que é interessante. Só um comentário, professor Lauro, sobre quando eu estava lendo a biografia, tem algumas frases que são atribuídas ao Pio Correia. Uma delas, ele provavelmente disse essa frase mesmo, que de todas as deusas, a natureza é a mais benevolente, dela que vem o oxigênio que nós respiramos, o alimento que nós temos, e algo como, né, se vem da natureza, não pode fazer mal. Isso acabou se tornando, na verdade, um pouco, eu diria, quando eu li isso na biografia dele, eu achei que, do ponto de vista científico, talvez tenha ficado um pouco defasado já, porque a gente sabe que não é porque é um produto fitoterápico ou natural, que não faz mal, e isso acaba tendo um peso um pouco, talvez uma deturpação que a gente teve da fitoterapia até, né? Então, como a gente está falando de revisões, eu quando vi o documento... Pode ser eliminada, cortada, sem problema. Mas a sugestão que eu daria é que esse trecho, particularmente, talvez a gente pudesse dar uma revisada, mas ele está lá no site da academia, tá? Zonasi, por favor. Eu acho que o Pio Correia, ele evidentemente, ele fez os trabalhos dele no início do século XX. Nós tínhamos toda uma outra concepção... Fala mais alto que eu não estou ouvindo. Oi? Não, está baixo o seu som, Zé Ângelo. E agora está melhor? Está melhor. O Pio Correia fez o trabalho dele... Melhorou? Sim. Ele fez o trabalho dele no início do século XX.
Então, é um trabalho que merece uma certa exegese do que ele fazia naquela época, o que se continha lá com aqueles dados. O genial, digamos, dele foi essa catalogação, esse estudo dessas plantas, como o Saint-Hilaire e outros também fizeram, e é o start para o que vem a ser depois o estudo de produtos naturais. E, claro que teria que se adaptar essa revisão histórica, ela costuma ser perigosa, né? Aí, se a gente vai atrás da história dele, provavelmente ele é um homem do século, né, final do século XIX, do século XX. Isso eu acho que tem que ser lapidado. A importância é exatamente ele colocar e ser um marco, como eu disse, outros também, Saint-Hilaire e outros tantos, e ele acabou por trabalhar no Museu de História Natural em Paris. Ele faleceu em Paris em 1934. Ele trabalhou na Itália, tá, como o Henry falou. Então, o trabalho dele é uma espécie de alicerce para o que vem depois, né? A parte de organização das plantas, o estudo das plantas. E eu acho que, nesse aspecto, ele está enquadrado dentro da nossa proposta. E a partir dali, entendeu? A gente não precisa nem colocar esse tipo de posicionamentos, né? Eu acho que o que interessa é ter dado esse start, que não tem ninguém 100%. Não, perfeito. Já que na época, inclusive, quando ele falava aquilo, era o que se pensava mesmo. É que hoje em dia, fora do contexto, né, pode parecer que a gente está apoiando uma ideia que não é. Quando li pela primeira vez até a biografia, e no ponto que nós já estávamos, seguindo um pouco o que o Lauro falou, né, que chegou até aqui, né, então, como que a gente toca adiante? Mas aproveitando que a gente vai fazer essa revisão final, só faço esse comentário, mas eu acho que é uma questão de deletar só um parágrafo. Viu, João Paulo? Não precisa nem regravar a sua gravação, porque é só editar o áudio da mesma forma. Eu concordo que podemos fazer isso, mas seria fechar o olho para alguma coisa que está lá. Mas eu sou um pouco contra revisar a história, na verdade. Eu acho que revisar... basta não entendi perfeitamente, eu não quero criar polêmica, Henry, só quero falar que o meu posicionamento, toda vez que eu leio a história de alguém, eu respeito e contextualizo naquele momento. Concordo plenamente que não vamos criar polêmica nenhuma política agora. Se pode tirar, tira. Mas eu, Hilton, não tiraria porque eu respeito exatamente o que o Zé Anzo falou. Foi feito entre o século XIX e XX. Isso naquela época era uma ideia dele, né? Se ele citou isso, porque era dele. Não, eu não quero polemizar, só que é só uma observação, só isso. Ele citou, mas a biografia dele foi feita agora. Hein? É isso que eu estou querendo comentar. Você não está tirando nada. Não, eu não estou. Resumo de biografia a gente coloca aquilo que mais dá destaque, porque não retrata toda a biografia. A gente só faz um extrato, tá? De tal maneira que eu concordo com o Hilton nesse aspecto, mas uma biografia resumida, como a gente fez, que a gente cortou muita coisa, né? Outras coisas que a gente considerou da biografia pouco relevante para nós. Então, nós tiramos fora. Tirar mais uma frase não vai fazer diferença. Não, eu também sei, que parece censura. Eu não gosto desse tipo de coisa. Mas tudo bem, mas nós cortamos muita coisa da biografia original. É que nós não revisamos agora. Agora o que nós estamos fazendo é censura. Mas aí é questão de polemizar. Eu não quero fazer isso, não. Só uma opinião minha, tá? Não, Hilton, por exemplo, a gente pode ficar na questão da taxonomia, a importância da taxonomia que ele introduziu. Não, entendi, Zé Angelo, eu concordo plenamente com você. Você foi bem claro e conciso. E eu concordo plenamente. É que, assim, se eu não conhecesse, não tivesse lido isso, ou seja, eu estou fazendo eu estou atuando sobre a biografia que eu li. Então, na verdade, se eu não tivesse lido, era outra coisa. Agora, nós estamos mudando... Não importa, eu acho que é uma posição política que é minha. Eu não acho que todos aqui concordam e eu acho que realmente não vai ter problema nenhum cortar. Eu só me sinto não bem comigo mesmo. Mas tudo bem, vamos em frente. Hilton, é só porque a gente não vai fazer uma biografia dele com esse nome inteiro, né? É um pedaço da história dele que é o que interessa a nós, e não é uma biografia. Então,
Acho que não... É só uma descrição breve da vida dele que a gente vai fazer, não sei. Já está feita, na verdade. É só uma frase que eu só fiz o comentário porque eu tenho certeza que se o Pio Corrêa tivesse conhecimento que a gente tem hoje sobre como essa frase, se é natural, não faz mal, provavelmente ele não teria proferido, conhecendo a história toda dele. Porque realmente a frase vem sendo usada muito mal e é o que tem feito, inclusive, a fitoterapia cair em descrédito. Né? Mas, de qualquer forma, assim, Posso fazer um resumo? Eu acho que nós podemos encerrar a nossa reunião, de minha parte, colocando esses 5 membros para fazer uma revisão. Vocês peguem a gravação disso. Qualquer dúvida, vocês têm autonomia para julgar o que inclui, o que não inclui, de tudo isso que foi debatido. Se tem dúvida, consulta o Acácio. Eu estou sempre junto com o Acácio. Ele está sempre lá comigo no escritório. Nós podemos decidir em nome de todos nós. Né? O melhor que a gente vai poder fazer vai ser feito. Né? Sem recusar o que foi feito por um por outro, mas o que for o melhor consenso possível. E um prazo rápido para vocês liberarem, porque eu tenho que mandar fazer a revisão, isso é rapidinho. Em segundo lugar, temos que divulgar. Então... Uma coisa, Henry, você colocou tudo no site, desculpe, no WhatsApp. Você vai aguardar um prazo, temos que colocar isso lá, professor Lauro. Eu acho que isso é recomendável. Que se alguém quiser contribuir, temos um prazo muito curto, porque nós vamos ficar esperando para revisar. Não, o Hilton, as contribuições são de quem participou, quem está presente. Tá. É que quem já está por fora, WhatsApp, quem não participou, perdeu o round. Né? Tá bom. Quem entre nós aqui contribuiu, vai ser aceito, vai ser avaliado. Né? E, sei lá, dentro de uma semana ou 10 dias, vocês terminam para a gente dar sequência em todo o cronograma. O Henry, quem coordena de vocês, deixamos com o Henry, com o Hilton, com o Vidotti, com o Ângelo, o Leonardo, quem quer assumir a liderança desse processo? Doutor Mureta, estou entrando aqui bem tangencialmente. Em verdade, eu não posso entrar, mas como eu já andei comentando com o Hilton algumas correções, e com o Henry algumas correções, eu aceito o seu, mas estou aqui para ler e falar alguma coisa, mas não quero coordenar e nem participar, é só tangencial mesmo, é para ler o texto. Ajudar, só para colaborar, ok. Não, mas nós podemos fazer em conjunto isso, professor. Nós podemos fazer em conjunto. Então, mas um de vocês tem que assumir a liderança de comunicação. Lauro, a gente tem um grupo já no WhatsApp, eu já adicionei o Vidotti, vou adicionar o Leonardo Teixeira e está feito. A gente faz isso aqui. É o que você falou, Laura. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu preferia que a gente trocasse o texto no Google Docs ou algum Drive assim e não ficar no WhatsApp, porque lá a gente já revisa e já conversa entre aspas, lá no texto direto, que a nossa função é essa, não é? Revisar o texto. Então a gente já conversa por lá, em vez de ficar trocando pelo WhatsApp. Eu gosto muito desse método de trabalho que o texto fica na nuvem e a gente vai trabalhando com ele lá na nuvem. Eu vou te pedir para eu colocar o documento no Google Docs e compartilhar o link lá, então. Eu faço isso agora. Você mandou ele agora, eu faço isso agora. Isso, perfeito. Então, Vidotti, você faz isso. A gente trabalhou bem, como foi, o Hilton? A gente trabalhou bem. Eu costumo usar esse tipo de colaboração. Eu gosto muito do Word colaborativo, porque você evolui e está tudo lá, está anotado exatamente. Eu tenho excluir uma reunião no ano. E usa o WhatsApp para fazer assuntos pontuais. É isso que o Vidotti está promovendo. Exatamente isso. Eu vou fazer isso agora. Já coloco lá. É só colocar lá, a gente trabalha lá então. Tá bom. Eu também prefiro assim. O que é que eu vou colocar lá? Esse documento que você mandou é um documento inteiro, assim, ele está tudo lá no mesmo lugar? É um documento só, é isso? Não, são 4 documentos ou 5 documentos que estão no grupo da nossa academia, Vidotti. Tá. Eu peguei as últimas versões que a gente... Mas está em PDF, não está, Henry?
tem um único documento que está em PDF, que é o documento só do formulário, porque é impossível a gente compartilhar o formulário se não for em isso formato mesmo. PDF. É tudo DocSheet, claro, claro. Gente, não tem problema. estamos resolvidos então aqui. Eu acredito que o Lauro comentou, né? A gente precisa tomar algumas decisões, vamos talvez ter algum erro, professor Lauro, mas eu acho que a gente tem a chance maior de... o erro maior é não fazer, né? Então, acho que... Com certeza. Já vencemos a inércia e já estamos bem avançados. É só tocar adiante. Perfeito. Então, no momento oportuno, a gente, se tiver que chamar novamente o nosso acadêmico, a gente convida para uma nova reunião. Por enquanto, o documento pronto vai para o site e um abraço, entende? Consolidado e vai para um abraço e vamos em frente. Vamos torcer para a gente encontrar candidatos para se inscreverem no prêmio. É isso. É isso aí, meu professor. Vão ter, professor. Eu tenho certeza que vai ter. Vão ter, sim. Eu me comprometo também a escrever individualmente para cada um dos acadêmicos, depois fazendo um convite para que quem queira indicar alguma instituição, organização e queira fazer parte da nossa comissão organizadora, que possa se pronunciar também. Então, esse é o trabalho. Henry, o regulamento está em PDF, aquele que você mandou. Tem que recortar e colar. A gente pode acho que resolver isso logo na sequência aqui. No grupo da academia, a não ser que eu tenha, de fato, me enganado, eu mandei 4 documentos em Word. Não, você está certo agora. Eu tenho um regulamento em Word aqui. Eu que me enganei, que eu vi o último arquivo que estava em PDF, mas ele está aqui em Word. Eu já criei o diretório, já estou carregando os arquivos e já vou compartilhar com vocês, nesse exato instante, o link, tá bom? De maneira que não haverá mais nada a fazer além de revisar o material. Tá bom? Tá, e o link pode estar no grupo Prêmio Pio Correia. Isso, vou para lá, Prêmio Pio Correia, aqui. Já está lá, nesse exato instante. Já está aí, tá bom? Esse aí é o diretório. Já tocou aqui, já caiu aqui. Já está aí. Então, daqui para frente... Já colocou positivo aqui. Hã? O Zé já colocou positivo aqui. Pronto, já. Então, esse aí vocês vão acessar o material. Vou dar ok, porque está todo mundo dando ok, mas então tudo bem. Podemos terminar. Já virou pizza agora. Tá. Vou dar parabéns. Vamos partir para o encerramento ou não? Vamos? Pode, lógico. Vamos, podemos ir. Tomar um vinhozinho e comer, né? Como? Só tomar um vinhozinho e comer, né? Então... Não. Vamos fazer aquele encerramento assim, né? Com todo mundo aqui abrindo as câmeras de novo, registro fotográfico, todo mundo dando um joinha assim, né? Legal. Vamos lá, pessoal. São... Joinha. Eu mandei o Érico Flores está aí também, Érico. Tavares também, o Dr. Walker. O Érico, como vai, Érico? Então, vamos fazer aquele nosso encerramento tradicional, assim, né? São 20 horas e 8 minutos na capital federal do Brasil. Hoje é 11 de maio de 2021. Terminamos uma reunião sobre o nosso prêmio Manuel Pio Correia. E passo a palavra para o nosso presidente Lauro Domingos Moreto, para depois, encerramento final, nosso presidente Acácio Alves Souza Lima Filho. Doutor Lauro, você tem a palavra. Pessoal, muito obrigado por vocês contribuírem. Está tirando um peso enorme das nossas costas de promover alguma coisa que não existia. Chama-se inovação. Inovar dá canseira. Nós gastamos muito tempo para formatar esse projeto. Pequenos ajustes não vai tirar, não vai nos ofender de jeito nenhum. Aliás, aperfeiçoa o esforço que nós já tivemos. E contribuíram muitas pessoas. Muito obrigado por vocês ajudarem. Doutora Cássia? Um abraço. Oba! Não, eu só vou me despedir. O Lauro já falou tudo. Obrigado a todos pela presença. Eu acho que está ótimo. Eu acho que o prêmio vai ser um sucesso. E vamos em frente. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.
Tá ok, então parabéns para todos aí, né? Tá. Parabéns ao Lauro, parabéns a Cássio. Parabéns, muito bom. Parabéns, parabéns. Parabéns a todos. Doutor Walker.